Era julho de 1922 e o sol inclemente castigava homens e animais por igual. Na plataforma de madeira já desgastada pelo tempo, romeiros de todos os cantos do Nordeste se acotovelavam. Alguns dormiam sobre trouxas de roupas, outros rezavam o terço em voz baixa, mas todos aguardavam com a mesma esperança no olhar: ver o Padim Cisso, o santo do sertão. Entre os passageiros que desembarcavam, Hermes Cavalcanti se destacava. Alto, esguio, trajando um terno de linho claro que denunciava sua origem urbana, ele carregava uma maleta de couro e um ar de superioridade que parecia fora de lugar naquele cenário de fé e simplicidade. Vindo de Recife, onde trabalhava como jornalista para um dos principais periódicos da cidade, Hermes chegava com uma missão específica: desmascarar o que chamava de charlatanismo religioso do famoso padre. "Vejam só isto", murmurou para si mesmo enquanto observava a multidão de fiéis. Um bando de ignorantes, tão fácil de manipular. Hermes não acreditava em milagres. Homem letrado, autodidata em ciências e filosofia, considerava-se acima das superstições populares. Havia convencido seu editor a financiar uma série de reportagens sobre o fenômeno religioso de Juazeiro, com a promessa de revelar os truques por trás dos supostos milagres atribuídos ao padre Cícero Romão Batista. No fundo, queria provar que a ciência e a razão deveriam triunfar sobre o que considerava obscurantismo. A notícia da chegada de um doutor da capital correu rápida pelo povoado. Com seus modos refinados e sotaque diferente, Hermes não passava despercebido. Hospedou-se na única pensão da cidade, administrada por Dona Sebastiana, uma senhora de seus 60 anos, devota fervorosa do Padim. "O senhor veio conhecer nosso santo padre?" perguntou ela, enquanto o guiava até o quarto modesto. "Vim conhecer, sim", respondeu Hermes com um sorriso irônico. "Quero ver de perto esses tais milagres que tanto falam." Dona Sebastiana não percebeu o tom de escárnio em sua voz. Animada, começou a narrar as maravilhas presenciadas em Juazeiro. "Ah, o senhor não imagina. Eu mesma vi o milagre da hóstia. Quando o sangue de Nosso Senhor brotou na boca de Maria de Araújo durante a comunhão, e tem os cegos que voltam a enxergar, os aleijados que jogam as muletas fora." Hermes ouvia com falsa atenção, tomando notas mentais para seu artigo. Mais do mesmo, pensava. Truques velhos, testemunhos fabricados, coincidências transformadas em milagres. Naquela mesma noite, dirigiu-se à venda do Sr. Joaquim, onde os homens da cidade se reuniam para conversar e beber cachaça após o dia de trabalho. Ali, pensou, poderia colher histórias mais sinceras, longe da vigilância dos beatos. O ambiente era simples, bancos rústicos de madeira, uma mesa comprida ao centro, lamparinas a querosene iluminando precariamente o recinto. O cheiro forte da cachaça misturava-se ao do fumo de rolo. Ao perceber o forasteiro, os homens se calaram momentaneamente, observando-o com curiosidade. "Boa noite, senhores", cumprimentou Hermes, forçando uma falsa camaradagem. "Aceito um gole dessa cachaça, se me permitirem a companhia." "Senhor." Joaquim, um homem baixo e atarracado, com bigode grisalho e mãos calejadas, serviu-lhe um copo. "O senhor não é daqui", constatou não como pergunta, mas como afirmação. "Não, sou jornalista, venho de Recife para conhecer o famoso Padre Cícero e os milagres de Juazeiro." Os homens trocaram olhares. Um deles, um senhor de idade avançada chamado Zé Bentinho, inclinou-se para a frente. "O moço veio na hora certa. Amanhã é dia de missa grande na matriz. O Padim estará lá, abençoando o povo." Hermes assentiu, disfarçando seu ceticismo. À medida que a cachaça corria solta, conseguiu o que queria. Os homens começaram a contar histórias cada vez mais fantásticas sobre Padre Cícero. Teve uma vez que um menino caiu no açude e já estava afogado há mais de hora.
narrou um vaqueiro chamado Severino. Quando trouxeram o corpo, o Padim apenas olhou para o céu, fez o sinal da cruz e soprou na boca do menino. Na mesma hora, a criança cuspiu toda a água e se levantou como se nada tivesse acontecido. E o caso do cangaceiro, emendou outro. Aquele que veio matar o Padim por encomenda de um coronel de Crato e quando ergueu o punhal, o braço paralisou no ar. Ficou duro como pedra. Só voltou ao normal quando se ajoelhou e pediu perdão. Hermes sorria internamente. Era exatamente o tipo de narrativa exagerada que esperava encontrar. Em sua caderneta fazia anotações discretas, imaginando os títulos sensacionalistas de suas futuras matérias. A indústria dos milagres. Como se fabrica um santo. Ao voltar para a pensão, já tarde da noite, encontrou Dona Sebastiana rezando diante de uma imagem do padre Cícero. A velha senhora o convidou para uma xícara de café, que Hermes aceitou por mera cortesia. "O senhor vai à missa amanhã?" perguntou ela esperançosa. "Não perderia por nada", respondeu ele, pensando nas fotos que tiraria, nas contradições que buscaria, nas perguntas capciosas que faria. "Que bom!" exclamou Dona Sebastiana, genuinamente feliz. "O senhor vai ver como o Padim é abençoado. Sabe, ele nem gosta que chamem os acontecimentos de milagres. Diz que é tudo obra de Deus, não dele." "Claro, modéstia é sempre uma boa estratégia", pensou Hermes sarcasticamente, mas limitou-se a sorrir educadamente para a anfitriã. Naquela noite, deitado na cama simples da pensão, escreveu longamente em seu diário. Planejava expor o que chamava de farsa piedosa de Juazeiro. Em sua visão, Padre Cícero não passava de um manipulador inteligente que usava a fé ingênua do povo sertanejo para construir poder político e econômico. "Amanhã começará a minha investigação de verdade", escreveu antes de adormecer. O dia seguinte amanheceu com o repicar dos sinos da igreja matriz. Ainda era madrugada quando os primeiros romeiros começaram a se reunir na praça. Vinham de todas as direções, a pé, em lombo de jumentos, em carroças improvisadas. Famílias inteiras carregando esvotos, velas, flores. O espetáculo da fé sertaneja em sua expressão mais crua e verdadeira. Hermes observava tudo com distanciamento clínico. Fotografava os rostos marcados pela dureza da vida no sertão, as mãos calejadas que se erguiam em prece, os pés descalços e rachados pela longa caminhada. Para ele, não passavam de vítimas da própria ignorância. A igreja estava lotada quando o jornalista conseguiu entrar, posicionando-se estrategicamente em um dos cantos para ter boa visão do altar. O burburinho cessou de repente quando o padre Cícero surgiu. Hermes teve de admitir que havia algo magnético na figura daquele homem idoso, magro, de olhos penetrantes sob sobrancelhas espessas. Vestido com uma batina simples, apoiando-se em um cajado de madeira, o padre tinha uma aura de autoridade serena que impressionava mesmo os mais céticos. A missa transcorreu sem eventos extraordinários, para desapontamento do jornalista. Padre Cícero falou com simplicidade sobre caridade e esperança, pediu orações pela chuva que o sertão tanto necessitava, abençoou as crianças. Nada de teatralidade exagerada, nenhum truque visível. Após a celebração, formou-se uma fila interminável de fiéis que queriam receber a bênção individual do padre. Hermes decidiu entrar na fila também, não por devoção, mas por curiosidade jornalística. Queria ver de perto, questionar, talvez provocar uma reação que revelasse o homem por trás do mito. Quando finalmente chegou sua vez, após horas de espera, encontrou-se face a face com Padre Cícero. De perto, notou as rugas profundas, o cansaço nos olhos do velho sacerdote, mas também uma vivacidade incomum para alguém de sua idade. "O senhor não é daqui", disse o padre, repetindo sem saber as mesmas palavras do vendeiro na noite anterior.
Não, sou jornalista de Recife, respondeu Hermes, estendendo a mão. Vim conhecer o famoso Padim Cisso e seus milagres. Algo no tom de voz do jornalista, talvez um leve sarcasmo, fez o padre fixar nele um olhar penetrante. Os milagres não são meus, filho. Se acontecem, vêm de Deus. Eu sou apenas um pobre servo. Mas o senhor não nega que acontecem? Questionou Hermes, já em tom de entrevista. O que posso negar ou afirmar? Sei apenas que a fé verdadeira move montanhas, como dizem as Escrituras. E a hóstia que sangrou, o senhor acredita nisso? Um murmúrio de desaprovação percorreu os fiéis próximos, que ouviram a pergunta feita em tom desafiador. Padre Cícero não se alterou. Com uma voz calma respondeu: Filho, vejo que você veio com o coração cheio de dúvidas. Não o condeno por isso. Mas lembre-se, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Hamlet, ato 1º, cena 5ª, retrucou Hermes prontamente, querendo mostrar erudição. Shakespeare conhecia bem o poder da superstição sobre as mentes simples. O padre sorriu tristemente. Tenha cuidado com o orgulho da razão, meu filho. É uma armadilha sutil. Que Deus o abençoe e ilumine seu caminho. E fazendo o sinal da cruz sobre a cabeça do jornalista, passou ao próximo da fila. Hermes saiu da igreja com uma sensação estranha. Não conseguira o que queria, provocar o padre, fazê-lo revelar-se como impostor. Ao contrário, sentira-se estranhamente pequeno diante daquele velho simples. Mas logo afastou esse sentimento. Truques psicológicos, pensou. É assim que eles funcionam. Nos dias seguintes, o jornalista intensificou sua investigação. Entrevistou dezenas de pessoas. Visitou a casa onde supostamente ocorrera o milagre da hóstia. Fotografou ex-votos e outros testemunhos materiais da fé do povo. Em seu quarto na pensão, escrevia furiosamente artigos demolidores que enviava por mensageiro para o jornal em Recife. A notícia de que um doutor da capital estava fazendo perguntas e duvidando abertamente dos milagres do Padim causou mal-estar na comunidade. Aos poucos, Hermes começou a sentir olhares hostis, conversas que cessavam quando se aproximava. Dona Sebastiana continuava cortês, mas já não conversava animadamente como nos primeiros dias. No domingo seguinte, haveria nova missa solene, com a presença não apenas do padre Cícero, mas também de outros sacerdotes da região. Seria o momento perfeito para um grande artigo de encerramento. Hermes planejava fazer perguntas ainda mais incisivas, talvez até confrontar publicamente o que chamava de contradições teológicas nos ensinamentos do padre. Na véspera da missa solene, Hermes tomava notas em seu quarto quando ouviu batidas suaves na porta. Era Dona Sebastiana, trazendo um prato de doces de goiaba. "O senhor precisa se alimentar melhor", disse ela com genuína preocupação. "Está trabalhando demais nessas escritas." Hermes agradeceu o gesto, mas percebeu que a senhora tinha algo mais a dizer. Após alguma hesitação, ela finalmente falou. "Seu Hermes, perdoe a intromissão, mas o povo anda comentando. Dizem que o senhor veio para falar mal do nosso Padim." O jornalista ensaiou uma negativa, mas algo no olhar franco da mulher o impediu de mentir completamente. "Dona Sebastiana, vim fazer meu trabalho, reportar fatos, não lendas. A senhora é uma boa pessoa, não merece ser enganada." A velha senhora suspirou profundamente, como quem já esperava tal resposta. "Sabe, meu filho, tenho idade suficiente para distinguir verdade de mentira. Vi coisas nesta terra que sua ciência da cidade grande não explica. Mas não estou aqui para convencer o senhor, só vim avisar. Tenha cuidado com as palavras que escolhe proferir na casa de Deus. O sertão tem suas leis. Não havia ameaça em sua voz.
Apenas uma advertência sincera que por alguma razão incomodou Hermes mais do que qualquer hostilidade direta teria feito. Agradeço a preocupação, respondeu secamente, mas sei me cuidar. Quando a senhora saiu, Hermes voltou ao seu trabalho com renovado vigor. É assim que a superstição se perpetua, pensou. Através do medo, de ameaças veladas, do isolamento dos que questionam. Decidiu que seu artigo seria ainda mais contundente. Aquela noite foi inquieta para o jornalista. Sonhos estranhos perturbaram seu sono. Imagens distorcidas de procissões intermináveis, rostos acusadores, e sempre ao fundo a figura silenciosa do padre Cícero, observando-o com um misto de tristeza e compaixão. Acordou suando frio, atribuindo o pesadelo ao calor sufocante e à comida pesada do sertão. O domingo amanheceu com uma luz dourada que parecia santificar até mesmo as pedras da rua. Desde cedo, o movimento em direção à igreja matriz era intenso. Romeiros que haviam dormido ao relento nas praças levantavam-se, sacudindo a poeira das roupas, prontos para mais um dia de devoção. Comerciantes montavam barracas vendendo fitas, medalhas, pequenas imagens do Padim. O ar festivo contrastava com o estado de espírito sombrio de Hermes. Vestiu-se com esmero, como quem se prepara para um duelo. Em vez da caderneta discreta que usara até então, levou um bloco de notas grande e visível. Queria que todos notassem que estava ali como jornalista, como observador crítico, não como mais um devoto. A igreja estava ainda mais lotada que na semana anterior. Pessoas de todas as classes sociais apertavam-se nos bancos, fazendeiros prósperos ao lado de vaqueiros humildes, comerciantes da cidade junto a pequenos agricultores do interior. Hermes conseguiu um lugar no meio da nave central, de onde teria boa visão do altar. A celebração começou pontualmente às 9 horas. 4 sacerdotes entraram em procissão solene, com padre Cícero ao centro. Hermes notou que, apesar da idade avançada, o velho padre mantinha a postura ereta, o olhar firme. A missa seguiu o ritual católico tradicional, com leituras, cânticos e orações. Quando chegou o momento da homilia, padre Cícero levantou-se lentamente e caminhou até o púlpito. Fez-se um silêncio absoluto na igreja. O sacerdote olhou longamente para a multidão antes de começar a falar. "Meus filhos", disse com voz clara que parecia alcançar cada canto do templo, "hoje lemos no Evangelho as palavras de Cristo. Bem-aventurados os que creem sem ter visto. Palavras sábias que nos convidam a refletir sobre a natureza da fé." Hermes, que anotava freneticamente cada palavra, ergueu a cabeça. Por alguma razão, sentiu que o sermão era dirigido especialmente a ele. "A fé", continuou o padre, "não é cegueira como alguns pensam. Não é ignorância, nem superstição. A verdadeira fé é um salto no escuro, sim, mas um salto consciente. É confiar mesmo quando a razão vacila. É enxergar o invisível não com os olhos da carne, mas com os olhos da alma." Um murmúrio de aprovação percorreu a assembleia. Hermes continuava a anotar, mas algo dentro dele se agitava desconfortavelmente. "Há entre nós", prosseguiu o padre Cícero com o olhar varando a multidão, "quem venha de longe para questionar, para duvidar, para ridicularizar aquilo que não compreende. Não os condenemos. Ao contrário, rezemos por eles, pois como disse Cristo na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Vários olhares se voltaram para Hermes, que sentiu o rosto queimar. Era evidente que suas atividades dos últimos dias haviam chegado aos ouvidos do padre. Continuou escrevendo com dedos trêmulos de raiva contida, planejando mentalmente um artigo devastador sobre como a igreja usava a culpa e o medo para silenciar críticos. A homilia prosseguiu.
abordando temas como a seca que castigava a região, a importância da solidariedade entre os sertanejos e a esperança que nunca deveria morrer. Ao final, o padre fez uma oração especial pedindo chuva, e a congregação inteira se ajoelhou, exceto Hermes, que permaneceu sentado, observando com distanciamento científico o que considerava mais um exemplo de manipulação das massas. Foi durante a consagração que aconteceu o incidente. O momento mais solene da missa católica transcorria em silêncio reverente. Padre Cícero, de olhos fechados, erguia o cálice quando Hermes, movido por um impulso irresistível de desafio, levantou-se e falou em voz alta: "Quanto tempo mais vocês vão acreditar nesta farsa?" O sacrilégio caiu como uma bomba no recinto sagrado. Mulheres levaram as mãos à boca em choque, homens se levantaram com olhares ameaçadores. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo estranho aconteceu. Hermes sentiu uma súbita pontada no peito, como se um punhal invisível o tivesse atravessado. Sua visão escureceu nas bordas e um zumbido ensurdecedor encheu seus ouvidos. Tentou respirar, mas o ar não entrava em seus pulmões. As pernas fraquejaram e ele tombou pesadamente no chão da igreja, derrubando o banco à sua frente. O caos se instalou. Pessoas gritavam, acotovelavam-se para ver o que acontecia, para fugir ou para ajudar. Alguém gritou por um médico. Em meio à confusão, a voz autoritária de Padre Cícero se elevou. "Deixem-no respirar, afastem-se." O velho sacerdote desceu do altar e abriu caminho entre os fiéis até chegar ao jornalista caído. Ajoelhou-se ao lado dele, indiferente à poeira que manchava sua batina. Hermes, semiconsciente, via o rosto do padre como através de uma névoa densa. Sentia que estava morrendo, sufocado por uma força invisível. "Padre!" conseguiu murmurar com os últimos resquícios de força. "Não consigo. Respirar." "Confie, filho", respondeu o sacerdote, segurando-lhe a mão com firmeza surpreendente para alguém de sua idade. "Abra seu coração." "Eu não acredito", balbuciou Hermes, enquanto uma escuridão gelada avançava pela periferia de sua consciência. "Não peço que acredite em mim", disse o padre com voz calma. "Apenas peça perdão a Deus pela blasfêmia em sua casa." O orgulho de Hermes lutava contra o terror da morte iminente. Sua mente racional buscava explicações. Um ataque cardíaco, uma crise respiratória, alguma condição médica desconhecida, mas seu corpo sabia que algo além da compreensão humana estava acontecendo. "Perdão", sussurrou finalmente, mais por desespero que por convicção. No instante em que a palavra deixou seus lábios, o invisível grilhão que comprimia seu peito afrouxou. O ar voltou a entrar em seus pulmões em grandes golfadas dolorosas. A visão clareou gradualmente e o zumbido em seus ouvidos diminuiu. Ainda sentindo-se fraco e confuso, Hermes conseguiu sentar-se com a ajuda do padre e de alguns fiéis próximos. "Levem-no para a sacristia", ordenou o padre Cícero. "Ele precisa de descanso." Mãos fortes ergueram o jornalista, que se deixou conduzir sem resistência. Na pequena sala adjacente ao altar, deitaram-no em um banco de madeira com uma manta dobrada como travesseiro. Uma mulher trouxe-lhe água que ele bebeu avidamente. Pouco a pouco, recuperava as forças e a lucidez. Quando o padre Cícero entrou na sacristia após concluir a missa, encontrou Hermes já recuperado fisicamente, mas com o olhar perdido de quem teve as certezas de uma vida inteira abaladas em minutos. "Como se sente, filho?" perguntou o sacerdote, sentando-se em um banco próximo. "O que aconteceu comigo?" murmurou Hermes, a voz ainda fraca. "Apenas o Senhor sabe", respondeu o padre simplesmente. "Mas talvez seja um sinal para que você repense algumas coisas." "Um sinal ou um aviso?" retrucou o jornalista, um resquício de seu ceticismo ressurgindo. Padre Cícero sorriu com tristeza. "Não funciona assim, filho.
Deus não ameaça nem castiga dessa forma. Se o que aconteceu foi obra divina, foi por amor, não por vingança. Para despertar, não para destruir. Hermes permaneceu em silêncio, repassando mentalmente os eventos. Como jornalista, sempre buscara explicações racionais, causas e efeitos verificáveis. Mas o que sentira na igreja desafiava qualquer explicação lógica. Não fora apenas dor física, mas algo mais profundo, como se por um instante tivesse entrevisto um abismo de significado além de sua compreensão. Não esperamos que você se converta por medo, continuou o padre, como se lesse seus pensamentos. A fé verdadeira nasce do amor, não do terror. Mas talvez agora você possa ao menos considerar que há mais verdade no mundo do que aquela que seus olhos podem ver e suas mãos podem tocar. As palavras penetraram fundo no coração de Hermes. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se verdadeiramente humilde. Não convertido, não convencido, mas aberto à possibilidade de que sua visão do mundo pudesse ser incompleta. "Posso ficar mais alguns dias em Juazeiro?" perguntou após um longo silêncio. "Esta terra é de todos que vêm em paz", respondeu o padre. "Fique o tempo que precisar para encontrar o que procura." Nos dias que se seguiram, Hermes permaneceu em Juazeiro, mas com uma atitude diferente. Já não era o investigador arrogante em busca de provas para desmascarar uma fraude. Tornou-se um observador respeitoso, disposto a ouvir sem preconceitos as histórias dos romeiros, a acompanhar as procissões, a presenciar os rituais. Visitou o local onde Padre Cícero atendia os necessitados. Viu com seus próprios olhos o sacerdote compartilhando comida, dando conselhos, mediando conflitos. Testemunhou a chegada de peregrinos exaustos após caminhadas de centenas de quilômetros, movidos por uma fé que ele antes desprezara, mas que agora começava a compreender, mesmo sem compartilhá-la. Uma tarde, enquanto observava o pôr do sol do alto da colina onde se erguia a estátua do Cristo Redentor, Hermes tomou uma decisão. Rasgou as páginas ácidas que escrevera nos primeiros dias e começou a redigir um novo artigo. Não seria uma retratação completa de seu ceticismo, mas tampouco seria a denúncia que planejara originalmente. Escreveria sobre a fé como força social, como elemento de coesão e esperança para um povo castigado pela natureza inclemente e pela indiferença dos poderosos. Contaria a história de Padre Cícero, não como impostor, mas como homem complexo que, independentemente de milagres reais ou imaginários, trouxera dignidade e propósito à vida de milhares de sertanejos esquecidos. Quanto ao episódio na igreja, descreveria os fatos com honestidade, sem afirmar categoricamente um milagre, mas também sem negar a profunda transformação pessoal que a experiência lhe causara. Na manhã de sua partida, Hermes procurou o padre Cícero para se despedir. Encontrou-o na pequena sala onde dava audiência aos fiéis. "Então, está de partida", constatou o velho sacerdote. "Sim, meu jornal espera os artigos e já fiquei mais tempo do que planejava." "E o que dirá sobre nós em seus escritos?" Hermes pensou um momento antes de responder. "A verdade, padre, ou pelo menos a verdade como posso vê-la agora, com olhos um pouco mais abertos do que quando cheguei." Padre Cícero assentiu, satisfeito. "É tudo o que podemos pedir, não é? Ver com clareza dentro de nossas limitações humanas." "Há algo que sempre quis perguntar", disse Hermes hesitante. "O Senhor acredita realmente nos milagres que lhe atribuem?" O velho sacerdote sorriu, um sorriso que continha toda a sabedoria e mistério do sertão. "O maior milagre, meu filho, não é transformar água em vinho ou fazer paralíticos andarem. É transformar ódio em amor, desespero em esperança, morte em vida. Esse milagre acontece todos os dias entre nós, para quem tem olhos de ver."
Padre Cícero ergueu a mão enrugada sobre a cabeça do jornalista em bênção silenciosa. Desta vez, Hermes não resistiu nem questionou. Aceitou o gesto com a mesma simplicidade com que era oferecido. Naquela tarde, o trem que partia de Juazeiro levava um homem diferente daquele que chegara semanas antes. Não um convertido, no sentido religioso tradicional, mas alguém que aprendera a respeitar o que antes desprezava. Alguém que descobrira, da maneira mais dura, os limites de sua própria compreensão do mundo. Os artigos que escreveu nas semanas seguintes causaram furor no jornal. Não eram o que seu editor esperava. A demolição sensacionalista de uma superstição popular, mas tornaram-se uma séria reflexão sobre a natureza da fé, da comunidade e da esperança em um Brasil profundo que a elite litorânea mal conhecia. Hermes jamais voltou a Juazeiro. Não precisava. Carregava consigo as lições aprendidas, a humildade conquistada e uma pequena medalha do Padre Cícero que Dona Sebastiana colocara em sua mala na véspera da partida. Quando, anos depois, conta a história a amigos em rodas intelectuais de Recife, alguns riem de sua capitulação à superstição. Hermes apenas sorri e responde: há mais entre o céu e a terra. E mesmo sem completar a citação de Shakespeare, sabe que alguns entenderão, os que tiverem ouvidos para ouvir. Quanto a Juazeiro, a história do doutor da capital que riu da fé e foi punido pelo Padim tornou-se parte do vasto folclore religioso local. Com o passar dos anos, os detalhes se transformaram, ganharam contornos ainda mais dramáticos. Alguns dizem que o jornalista ficou paralítico por 3 dias, outros que ficou mudo até que se arrependesse, outros ainda que viu o inferno abrir-se sob seus pés. Pouco importa. A lenda, como todas as grandes histórias do sertão, carrega dentro de si uma verdade mais profunda que meros fatos. Ensina sobre respeito, humildade e os mistérios insondáveis da existência humana, lições que continuam relevantes para todos que chegam à terra do Padre Cícero, seja em busca de milagres, seja para questioná-los. E talvez esse seja o verdadeiro milagre. Como uma simples história pode mudar não apenas quem a vive, mas todos que a ouvem com o coração aberto.